Caião, meu defeito terrível, acho que é o medo, sabe? Uhum. Parece que tem medo de gente. Uhum. Isso me impossibilita a quase qualquer relação social e profissional. Eu sou advogado. Uhum. Meu medo de gente, de ser agredido, ele bota agredido entre aspas, se disfarça de medo de errar e de responsabilidade social por causa da minha profissão, Caio. O que eu faço? Bom, ele já andou meio caminho, né? Quando ele disse esse medo de ser agredido se disfarça, se camufla de... Aí veja as coisas que medo ele de errar e de responsabilidade Primeiro, social. Ele diz para todo mundo que ele diz a si mesmo, sobretudo, que ele foge à luta, que ele não encara pessoas, porque ele tem medo de errar, e porque a responsabilidade dele na sociedade é muito grande. Ele atribui a si mesmo um papel de importância e significado em cada ação dele para a sociedade. Porque ele é advogado. E aí ele disse que esses são os álibis dele para esconderem de fato o que existe nele. Que é medo de gente na perspectiva de ter medo de ser agredido, medo de ser relativizado, medo da confrontação, medo do embate, medo do contraditório. E foi fazer advocacia. Que é onde você tem que lidar com o embate, com o contraditório, com a tese oposta, tem que criar o diferencial. Então, eu imagino as lutas que ele tenha para exercer a profissão. É dureza para ele, né? Um cara com exercer a profissão. Agora, como é que alguém fica livre de uma coisa dessa? Em primeiro lugar, já fazendo a metade da jornada que ele fez, tendo esse discernimento, que ele já compreendeu sobre as camuflagens. E a segunda coisa é dar um nome mais apropriado ainda a esse medo. O nome desse medo é covardia mesmo. Porque existe medo que não é covarde, existe o medo covarde. Por exemplo, não é covardia ter medo de urso. Não é covardia. Não é. É obviedade. Não é covardia ter medo de tubarão branco. Isso. Certo? Não é covardia dizer Deus me salve do rinoceronte. Não é covardia dizer não pulo no poço das ariranhas, nem no lago dos hipopótamos. Não é covardia. É inteligência. É lógica. É sabedoria, é racionalidade. Agora, é covardia eu chegar e dizer que eu não vou conversar com o meu irmão que precisa ser conversado. Aí é covardia. Aí é covardia. É covardia eu fugir do convívio social porque eu tenho certeza de que em qualquer convívio social eu serei percebido. Claro que eu serei percebido. E daí? Eu estou com medo de esconder o quê? Minhas fraquezas, se elas existem em mim, que sejam vistas. Se eu tenho coisas fortes em mim, se existem em mim, que sejam percebidas. Eu não estou aqui me escondendo de nada. Agora é óbvio que quando você chegou aqui há 3 anos e meio, 4 anos atrás, sentou a primeira vez aí, você conhecia um ícone, uma figura pública da TV e do Teatro La Salle e do meu site. Hoje em dia você já nem pensa mais em mim daquele modo. Quando você chega aqui, quando você pensa em mim, quando você vem para cá, quando você fala em mim. Porque hoje você me conhece e você conhece coisas que estão muito para além do que os emblemas públicos representavam. Hoje, antigamente, se você fosse falar em mim, você ia dizer de um cara muito doido, que falava a tua linguagem, que subiu em cima do púlpito do La Salle e quase pulou de lá, e isso, aquilo, outro, papapá. Hoje você nem toca nesses assuntos quando você fala em mim.
Você fala da minha alma. Você fala de como eu sou. Você fala de como eu trato. Você fala de como eu penso. Você fala de como eu sinto. Eu tenho certeza que é isso, porque Claro. agora, se não fosse assim, era sinal de que eu sou uma pedra. Eu não teria me exposto a você jamais. Como quando eu penso em você hoje, eu não penso num cara engraçado. Como quando eu pensava em você antigamente, eu só pensava no compadre. O Chico disse, você viu quem estava sentado ali no primeiro banco? O compadre aqui da Band. Tava morrendo de rir da tua pregação lá. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi de ti foi o Chico falando. Sim, claro. Aí eu já tinha notado que você levantava a perna quando eu falava, você ia pra caramba, mas eu não sabia quem era, né? Aí eu prestei atenção, é o compadre da Band, então tá certo. Quando você sumiu, um tempo, que eu pedi pra te mandarem um recado, você foi uns tempos, não tinha muito envolvimento, mas deu aquela sumida. E eu andei atrás de ti, que eu queria justamente que você viesse aqui pra ver em VTV. Mandei recados e tal, até que você apareceu. Mas eu também pensei em você no humorista, para fazer matérias de rua. Nunca pensei em você sentado aqui comigo, meu partner, com as almas humanas, do jeito que se tornou. Por quê, hein? Porque quando eu te conhecia, eu conhecia um estereótipo. Hoje, eu nem penso em você como um cara engraçado, embora você seja muito. Mas eu penso muito mais numa outra pessoa que eu sinto vontade de crescer, que ama os filhos genuinamente, que ama os amigos, que ama as pessoas, que ama com sinceridade, que quer se envolver cada vez mais com o Evangelho de maneira a ser sadio, ser saudável. Eu vejo todo dia esse seu desejo. E é nisso que eu penso. Não é em outra coisa. Não é o que será de engraçado que o Braulio falará hoje. Não. Não é isto. Espero que dizendo essas coisas eu esteja também respondendo um pouco a pergunta da pessoa. Do advogado. Que é medo de ser percebido. Por exemplo, se você tivesse medo de ser percebido como alguém que não era o tempo todo engraçado, você já teve esse medo? De não ser engraçado? No passado? Em alguns momentos, sim. Ou de alguém sacar que você estava num estado que não era o estado do humorista? Sim. Já tive isso. Hoje eu não tenho mais. Mas já teve. Mas já. Agora, pegue isso aí, multiplique por milhares de vezes, é a angústia que ele sente. Desse cara aqui. Desse cara. Sim. E é a covardia dele, o medo dele é esse. É dizer, vão me perceber, e vão me perceber fraco, vão me perceber tímido, vão me perceber enrustido, vão me perceber todas essas coisas, aí ele se enruste. Aí ele fica mais tímido ainda. Aí ele se torna mais profundamente, cada dia, tudo aquilo que ele teme que os outros percebam nele. E não entende que a única maneira de ficar livre disso é enfrentando isso. Não tem outro caminho. Por querer ser imperceptível, a pessoa vira fake, cara. Totalmente. Aí ela leva. Ela também corre o risco de não ser querida por ninguém, porque todo mundo lota logo, depois de um tempo, que é fake. As pessoas costumam, quando são sadias, conviverem para sempre e felizes com o que é sincero. E mutantemente transformável. Sim. Ou seja, as pessoas querem lidar e se relacionar com pessoas que tragam esperança nas suas vidas. Ou seja, pessoas que em si mesmas sejam esperança, sejam mutantes, sejam mutáveis, sejam conversíveis, sejam melhoráveis, sejam ensináveis. Essas são as pessoas interessantes. São as pessoas transformáveis para o bem, melhoráveis na graça. Agora, para ser assim, não pode ter essa covardia. Porque quem vai ajudar a curá-lo são as pessoas que ele teme.
A cura dele é o próximo. A cura dele é o cara de quem ele foge. A cura dele está justamente no ambiente do qual ele se evade. O que ele precisa agora é se jogar dentro desse ambiente, com coragem e fé. É isso que às vezes o cristão não entende. E aí ele vai ler um livro de autoajuda para ver se ele consegue melhorar disso aí, ao invés de simplesmente andar pela fé. Porque, meu amigo, que livro de autoajuda vai me dar a coragem para dizer ao rei Nabucodonosor o que Sadraque, Mesaque e Abdênego a ele disseram? Quando ele mandou erguer uma imagem dele mesmo, de ouro, e mandou que todo o império se curvasse. Todos se curvaram, exceto aqueles 3 rapazes, judeus. E ele mandou chamá-los, e eles disseram, olha, não, nosso Deus é o nosso Deus. Só diante dele que a gente se curva, e ele é infinito, invisível. Ele é espírito. Aí eles disseram, olha, então vamos ver, o que o Deus de vocês pode fazer por vocês, disse Nabucodonosor. Vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente, vou mandar acender e aquecer 7 vezes mais, e vamos ver o que o Deus de vocês pode fazer, se ele pode salvar vocês das minhas mãos. Isso é ameaça, isso é um lugar difícil de estar, né? Sim. Isso aí sim, você tem que ter mais do que bagos. Tem, isso não é brinquedo não. Não, meu amigo. Ele falou isso pros caras. Aí eles disseram ao rei Nabucodonosor que faria hoje o Obama ser um pinguim de geladeira perto dele. Imagina, um Nabucodonosor. O Obama, ele sobe ali aqueles palanquinhos dele assim, parece um garotinho, né? Tá pagando fotinho, é, assim. Sim, tá o Obama e tal. Não, Nabucodonosor é um machão, aquele bicho com aquela barba, aquele homem que saía à guerra, aquela coisa. Treme terra. Pelo amor de Deus, no tempo que os homens eram homens, sabe aquela coisa? Sim, sim. Pois bem, esse cara que disse isso aos 3 rapazes. E eles disseram, quanto a isto, ó rei Nabucodonosor, não precisamos te dizer nenhuma palavra, porque se o nosso Deus, a quem servimos, a quem continuamente servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Se ele, porém, não nos livrar, fica sabendo, tão pouco nos curvaremos diante da tua imagem, nem adoraremos os teus deuses. Nossa. Isso é gente de Deus, isso é gente que honra a fé e é honrada pela fé, meu Jesus. Que é isso, meu Deus. E amor do bom. Que bom que você chegou. É. Sua vozinha tá lá em cima esperando você. Já falou com ela? Não, tá lá. Deus te abençoe. Já tô lá, tá? Daqui a pouco eu vou no intervalo lá te dar um beijinho. Tá, vai lá com a vovó. Minha netinha querida que chegou agora atrasadíssima lá do aeroporto. Mas então, voltando Os caras falaram para ele. Sadraque e Mesaque. Vai. Mesaque e Abdênego, né? Disseram, nós não vamos, de modo algum, Nós não vamos nos curvar. Aí o rei mandou jogar. Lá dentro. Não. A fornalha ficou tão acesa que os homens que foram jogá-los na fornalha foram lambidos pelo fogo. Foram consumidos. Quem foi jogar já foi comido pelo fogo. De tão quente que Meu estava. Deus. Aí jogaram os homens dentro da fornalha e daqui a pouco Nabucodonosor chega de longe e olha. Aí ele entra em pânico. Porque ele diz aos seus servos, o que é isto? Não lançamos nós 3 homens na fornalha? Como, pois, vejo eu 4 andando, e o 4º tem a semelhança do Filho dos Deuses. O 4º homem. O próprio Cristo antes do Jesus histórico encarnado. Meu Deus. O Cristo eterno. Vi que te deu uma onda essa, hein, Você curtiu? Curti a onda. Que bom. A arrepiada passou aí que eu senti que te pegou geral. Mas eu amo isso. Geral.
essa grandeza fantástica. Esse aí, o quarto, tem a semelhança do Filho dos Deuses. E aí gritou: Sadraque, Mesaque, Abidênego, saí e vinde. Aí eles saíram andando. A única coisa que queimou neles foram as cordas de Nabucodonosor. As cordas que o rei amarrou, essas queimaram. Foi agora o rei as que roupas, chamou eles de volta? chamou, eles saíram andando com as roupas intactas. A única coisa que queimou, o fogo só serviu para libertá-los. Porque quando o diabo acende essas fornalhas e nos joga dentro e a gente vai, é jogado em fidelidade a Deus, pode ter certeza, o fogo do inferno só vai servir para me libertar mais ainda. Vai queimar as minhas amarras. Eles saíram andando em pé. E o rei mandou cheirá-los todos. Não tinha cheiro de fumaça. Aí Nabucodonosor disse: assim não dá, né? Com esse Deus quem pode? Jesus diz... E o quarto cara? O quarto não veio, né? Não voltou, ficou? Não, o quarto só chega para salvar. Entendi. E saiu depois. Não, o quarto não se apresenta a nenhum rei. O rei é que tem que se apresentar a ele no referido dia, para prestar contas. Agora, Jesus disse, prevendo não só a situação desse nosso amigo, mas as circunstâncias que fazem pessoas caírem nesse estado psicológico de covardia que esse amigo está. Jesus falou e fez provisão a esse respeito. Como eu disse, não necessariamente de modo vinculado ao estado psicológico, mas às circunstâncias. O que no fim gera a mesma coisa. Se eu sou assim, em qualquer circunstância, ou se as circunstâncias são genuinamente apavorantes e eu me torno amedrontado. Tanto faz. O fato é que eu estou acovardado. Seja de dentro para fora, como é o caso comum dele, seja de fora para dentro, como não foi o caso com Sadraque, Mesaque e Abidênego, que encararam as circunstâncias que quase ninguém encararia. Mas Jesus disse: quando vos levarem à presença dos reis, dos Nabucodonosores, dos tribunais, dos fóruns, dos juízes, das cortes, para prestar contas, para que sejais examinados, escrutinados ou sabatinados, ou porque estejais sendo perseguidos e agora estejais sendo inquiridos, não vos intimideis, não temais, ele disse, quanto ao que haver de dizer, porque naquela hora o Espírito Santo vos dará o que dizer. Ora, a gente sempre associa isso apenas àquelas horas de encurralamento em que a gente prega o Evangelho ou não prega o Evangelho. A cabeça da gente quase sempre, quando ouve Jesus falar e dizer isso, confina os ditos de Jesus apenas a essa dada circunstância. Por causa do Evangelho estou sendo inquirido. Mas eu nunca tratei isso assim, eu sempre olhei para essa porção da Escritura, para mim, em qualquer circunstância da minha fragilidade. Às vezes não tem juiz nenhum diante de mim, o juiz está dentro de mim. Às vezes a coisa não está fora de mim, está dentro de mim. Então não ter mais, porque naquela hora o Espírito Santo vos dará o que dizer, o que fazer, o que proceder. É o que eu faço o tempo todo, senão eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu não sei o que vão me perguntar. Nunca soube. Venha o que vier. E toda pergunta que você começa a ler, enquanto você lê, a minha mente está dizendo: Senhor, me dá a tua sabedoria. Me dá o que dizer para essa pessoa. Porque pode ser que a questão dela seja esta, mas o que ela esteja precisando ouvir seja de uma outra forma, uma outra coisa. Me mostra qual é a questão dela. Porque se eu tivesse esse temor, eu iria dizer: me escrevam com uma semana de antecedência, deixa eu estudar essas cartas, porque eu tenho tão grande responsabilidade, né? Quantas milhares de pessoas estão me vendo ali agora ao vivo? Ao vivo são milhares. As reproduções serão mais milhares e milhares. Os repiques disso nas outras mídias sociais, mais milhares. No fim do dia tem 1 milhão de pessoas que viram a gente aqui, 1,5 milhão.
espalhados por aí. Isso é uma responsabilidade enorme, né? Gente de todos os tipos, claro que é. Agora, por que eu estou aqui sem ter me preparado? É porque eu sou a preparação a vida inteira. Eu vivo preparado. Todo ser humano que é de Jesus tem que viver preparado, manejar a palavra da verdade. Não é ser bom de estudo bíblico. Quando Paulo falou isso, nem existia Bíblia compilada para que se lesse. Manejar a palavra da verdade é ter um entendimento do Evangelho dentro de si. Ora, meu amigo, quem tem o entendimento do Evangelho, quem tem a pedra angular plantada dentro de si, vai se acovardar de que e onde e por quê? Quem tem o Espírito Santo dentro de si vai se acovardar de quem, do que e onde? Por quê? Então, como eu dizia, os cristãos não aprenderam até hoje a vencer isso pela fé. Não é questão de ler um livro de autoajuda, é entrar pela fé. Falar pela fé. Começar pela fé. Olhe, como você, eu já vi dezenas, centenas. Não mandei ninguém fazer curso de nada, nem de hipnose, nem ler livro de autoajuda, só botei o cara no fogo e mandei ir pela fé. Eu não vi um que não tenha voltado falando. Não vi um que não tenha mesmo gago se comunicado. Não vi, olha, o mais tímido de todos, que tinha uma capacidade verbosa extraordinária de comunicação, mas uma covardia pública enorme, de modo que ele não ia, não era porque ele não tivesse competência mental para estar ali, ele não tinha capacidade emocional, julgava ele, de se expor ao escrutínio de tantos olhares, que ele sempre não conseguia ir, nunca conseguia ir. Chegava na horinha de ir falar e se expressar em público, ele fugia, ia para o banheiro, dava-lhe uma diarreia. Meu amigão, um dia eu falei, isso vai acabar. Peguei ele e o joguei no fogo e falei, é aqui que você vai falar e já. Ele quase morre. Mas começou. Não parou até hoje. Hoje já faz anos que ele ficou completamente cínico em relação a isso. Agora, se o diabo a gente vence resistindo, não é o que o apóstolo Tiago diz? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O medo também, a gente foge, a gente o enfrenta resistindo. A covardia é resistindo, é se colocando na situação que a covardia não quer, que a gente assim a vence. É se colocando no lugar que o medo detesta, é que a gente assim o vence. É não fugindo das situações que a nossa covardia abomina, antes enfrentando-as com naturalidade e dizendo, eu estou na tua presença, Espírito Santo. E a pessoa que eu sou vai se manifestar, e se porventura tem coisa em mim que eu mesmo não gosto, é hora de eu me converter. Mas eu não vou mais fugir disso, eu vou abraçar que o teu chamado para mim é para me dares uma pedrinha branca, como diz lá no Apocalipse. Igreja de Pérgamo, eu darei uma pedrinha branca. Escreverei nela um novo nome, teu novo nome, que ninguém conhece, ninguém sabe. Só aquele que o recebe é que o conhece, e Jesus que o deu é quem o conhece. Que pedrinha branca é essa? Que nome é esse? É a sua individualidade, é a sua individuação absoluta. O seu galardão vai ser você divinizado em Jesus. Vai ser você feito filho de Deus como Jesus. Vai ser você feito Jesus. Essa é a sua pedrinha branca, é o seu novo nome, é o seu galardão supremo. Ora, isso se desenvolve na gente a partir do momento em que a gente não foge de quem a gente é. A gente se encara, o que em nós não é o nosso eu verdadeiro, é o nosso self fantasioso, a gente leva para a cruz, a gente nega, a gente mata, mas a gente fortalece o eu confiante, o eu que ama, o eu que descansa, o eu que se entrega, o eu que se dá, o eu que não teme. Esse eu, a ele Jesus diz, não tema. É assim que você vai vencer, se você fizer desse modo e começar já, mudando a sua atitude mental. Vai dar uma tremedeira, mas encare e vá.
Levantar para ir à guerra a primeira vez é uma tremedeira enorme. Eu não sei se você já brigou na rua. Eu não posso nem dizer que tive uma grande tremedeira na minha primeira briga de rua, porque eu já estava tão treinado a brigar desde criança, brigar assim, vale tudo, com os primos, mas sem ser dos Vera, que quando aconteceu a primeira vez eu já estava no reflexo. Mas a maioria das pessoas, quando chega assim na adolescência e tem que encarar um cara que diz vou te pegar lá fora, uma coisa do gênero, meu Deus, o cara treme todo, é um desespero, tem menino que falta aula, e dá diarreia, é uma coisa séria. Pânico danado de enfrentar a primeira vez. É a mesma coisa que fazer prova de matemática ou ir para o vestibular, coisas que a gente elege como sendo os nossos bichos papões. Até começar a ir, até enfrentar, até não fugir, até ver que a gente pode e que a gente consegue. Ainda mais essa guerra que você tem diante de você, que não é em nada sobre-humana, é absolutamente simples. É levantar e ir com fé e coragem e dizer: vou ser eu para a glória de Deus no meio do povo. E exaltar o nome dele com a minha vida. Ele me fez e ele me amou. E eu vivo para ele e serei para o louvor da sua glória. E aí?